Olá a todos! Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a importância de confiar em Deus, especialmente naqueles momentos que enfrentamos desafios e incertezas nas nossas vidas, ou seja, todos os dias. Quem nunca ouviu aquele ditado de matando um leão por dia? Na verdade, esta é uma metáfora que representa a perseverança e fé em meio à dificuldade diária. E às vezes a gente até brinca que alguém deixou o seu leão solto por aí e que o nosso desafio, as nossas dificuldades estão duplicadas. Ainda falando sobre essa imperfeição humana, a gente lembra que na Bíblia tem vários casos de pessoas que falharam, mas que foram escolhidas por Deus. Nós temos o caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, Davi, que cometeu adultério e homicídio, e ainda assim Deus o usou para cumprir os seus propósitos. E aí, você mesmo sendo imperfeita, falha, pecadora, que muitas vezes a gente sente não merecedora daquilo que Deus tem pra gente, você ainda acha que Deus não quer te usar para cumprir os propósitos dele, para cumprir as promessas que ele tem para sua vida? Então, essas histórias, elas nos lembram que, embora possamos amar e confiar nas pessoas, nós devemos estar cientes de suas limitações e falhas. Então, essas histórias, como de Davi, de Pedro e de tantas outras que a gente encontra na Bíblia, de pessoas, de seres humanos que falharam, ela nos lembra que nós podemos amar e confiar nas pessoas, mas também nós temos que ter ciência das suas limitações e falhas. Nós temos que ter o discernimento de saber que aquela pessoa pode falhar com a gente. E quando a gente fala aqui sobre decepcionar, sobre confiar, quantas pessoas vieram na sua cabeça que te decepcionaram, que você não esperava que ela falasse aquilo ou que fizesse aquilo com você? Mas é como a palavra diz, nós temos que amar, nós temos que lembrar de amar, de confiar nas pessoas, porque isso é importante para nossas relações. Mas nós também temos que ter essa ciência de que eu posso falhar, você pode falhar. Então, assim, no único perfeito, que infalível e digno de toda confiança é Deus. Porque, na verdade, é a perfeição divina. Em contraste com a imperfeição humana, Deus, ele é absolutamente confiável. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, como diz lá em Salmo 46:1. Então, a confiança em Deus, ela nos transmite paz, segurança, aquele conforto, independente das circunstâncias ao nosso redor. E quando somos decepcionados por pessoas, nós tendemos a ficar desanimados, desiludidos, dizer que nunca mais vai acreditar em ninguém, mas é nesses momentos que a gente tem que lembrar que a gente deve estar firme, enraizado em Deus, ou seja, nossa esperança e nossa confiança deve estar em Deus e não 100% nas pessoas. Por quê? Porque Ele é nossa rocha inabalável, em quem podemos confiar plenamente. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, nós podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Então, confiança vai muito além do que você está vendo, do que você colocou nas mãos de Deus. Às vezes ele faz uma reviravolta na nossa vida que a gente fica assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas na verdade é o trabalhar dele, é o agir dele. Ele tem um propósito naquilo. E ele nos coloca em situações que às vezes a gente não entende ali naquele momento, mas lá na frente, daqui pode passar anos, a gente entende por que aconteceu aquilo. Então, assim, é realmente estarmos enraizados em Deus para termos essa confiança plena nele. A nossa palavra principal hoje está lá em Provérbios 3:5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A verdade é que a confiança, ela é um alicerce essencial na nossa vida. E quando a gente lê esse versículo, nós somos estimulados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e realmente confiar. Quando a gente fala entregar e confiar, é a gente esquecer e não ir lá e colocar a nossa mão e tentar resolver do nosso jeito. Então, isso significa depositar nossa total confiança em Deus, reconhecendo sua soberania e sabedoria em todas as situações, que é onde a gente já iniciou um pouco falando sobre essa dependência em Deus, sobre essa
depender, confiar nele, que ele vai resolver, que ele vai dar o discernimento e a sabedoria para a gente lidar com as situações, os desafios, as dificuldades diárias, lidar com o nosso leão todos os dias. Então, esse versículo de Provérbios 3:5, ele nos traz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Porque por mais que a pessoa seja a pessoa mais estudiosa do mundo, nossa sabedoria humana, ela é limitada e falha. E quando nós tentamos resolver os problemas ou tomar decisões com base no nosso entendimento, na nossa compreensão, nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Porque por mais que tentamos, nós não podemos ver o quadro completo como Deus vê. Então, às vezes, a gente vai lá e tenta resolver a situação do nosso jeito, a gente acaba errando. Por quê? Porque Deus, ele já vê tudo, ele vê lá na frente, viu lá atrás, viu coisas que a gente não viu e ouviu também. Então, às vezes, a gente até quer, alguém saiu da nossa vida e aí a gente quer lá e buscar aquela pessoa de volta para nossa vida. Só que, assim, a gente tem que lembrar que Deus, ele ouve o que a gente não ouve, ele vê aquilo que a gente não consegue ver por completo. Então, se ele tirou aquela pessoa da tua vida, ele tem um propósito para aquilo. Então, a confiança em Deus, ela significa reconhecer nossas limitações e depender da sua orientação e direção. Então, é nesse momento que a gente realmente, que a gente entrega de todo o coração, é que realmente a gente está tendo aquela confiança plena em Deus. Porque nós devemos confiar no Senhor de todo o coração. E isso implica uma entrega total e sem reservas. Então, assim, é entregar verdadeiramente, não deixar aquilo escondido, ou algo, ou alguém em alguma situação, mas realmente entregar. E quando eu falo sobre entrega, significa entregar nossos medos, nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas inseguranças, acreditando que Ele tem um plano perfeito para nós. Então, assim, quando eu falo de entregar de todo o coração, é realmente falar sobre aquele medo, sobre aquela situação, sobre aquele desafio que você não consegue enfrentar, ou sobre aquele desafio que você sabe que vai ter lá na frente, e realmente entregar para que Deus, ele mostre o plano, esse plano perfeito, para que a gente consiga passar por aquela fase. E isso também significa reconhecer que seus caminhos são mais altos do que o nosso e que ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos suas ações. Então a gente tem que entender que os planos de Deus são bem melhores e bem maiores que o nosso. Às vezes a gente está ali querendo aquele, como eu falei, aquele carro, aquela casa, mas a gente não sabe que se a gente esperar mais um pouquinho só para cumprir o plano de Deus, ele vai dar aquilo que ele tem para nossa vida, que é muito maior, muito melhor. E quando nós passamos por tempos difíceis, é natural a gente questionar, a gente duvidar, a gente está ali, será que Deus está comigo? Será que realmente isso vai acontecer de acordo com o que Deus falou, de acordo com aquela promessa? Mas é nesses momentos que nós precisamos voltar para Deus e, como eu disse lá, estar enraizada em Deus e orar e buscar a orientação dele para que ele nos mostre, nos dê sabedoria e discernimento para lidar com aquela situação, com aquele temporal, aquela tempestade que está acontecendo. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Está lá em Hebreus 13:5. E que nós podemos confiar que ele é fiel para cumprir suas promessas. E por fim, hoje, depois de tudo que foi falado aqui sobre essa confiança plena em Deus, eu quero te encorajar a fazer uma pausa e refletir sobre tudo aquilo que você tem tentado resolver sozinho. E que você entregue tudo isso a Deus e confie que Ele está no controle. Por mais que vai ter momentos que você vai querer lá e tirar da mão de Deus, não, vou resolver aqui, mas vamos fazer esse exercício de realmente pensar o que eu estou fazendo, querendo fazer com minhas próprias mãos, resolver do meu jeito. Então, assim, que nós podemos entregar isso a Deus e para que Ele resolva do jeito dele, do jeito perfeito dele.
E nós temos que sempre lembrar que Ele é um Pai amoroso e que Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. E quando eu digo que os planos dele são melhores do que os nossos, é disso que eu estou falando, de realmente entregar e confiar que Ele fará, concretizará esse plano perfeito que Ele tem para cada uma de nós hoje. Então, que hoje nós possamos entregar nas mãos de Deus e confiar de todo o coração e reconhecer que nós somos limitados, que nós temos falhas e nós temos erros. E que nós possamos depender de Deus, nós podemos entregar realmente, ter essa confiança plena em Deus.